Falando em iluminação pública, recebi várias denúncias, não só de lá, né, como o bairro Rio Morto e outros lugares. Até posso citar alguns nomes aqui, começando aí do Rodeio 12, na rodovia SC 416, número 7018. Essas lâmpadas estão ligadas 24 horas. Na rua José Ostrowski Júnior também estão ligadas 24 horas. Quem paga essa conta seremos todos nós, consumidores. Rodovia SC 416, antes da entrada do Carlos Yankee, também não tem iluminação, está com problema. Em frente à panificadora Maiara, no Rodeio 12, também está apagada. Na rodovia SC 416, na frente do posto de combustível, tem 3 lâmpadas que estão nas escuras. Novamente, 416, em frente à Lubripacker, também estão com problema. SC 416, rodeio 32, no número 9.906, tem 2 postes que não tem. Na SC 416, rodeio 32, após o número 4.639, tem mais 2 postes. No rodeio 50, número 4240 também, na frente dos Lins Girardi, aqui no rodeio 50. No lado do Cleto Tamanini, na frente também. E assim muitas outras ruas, inclusive no... A rua Rio Belo, segundo o vereador. Senhor também. presidente, o senhor me cede uma parte? Sim. Eu tive conversando com o Juliano durante a semana que passou, inclusive ele estava fazendo aqui a geral do nosso município, e a reclamação que ele tem a fazer, senhor presidente, eu não sei se algum de vereadores ligou para ele, ou ninguém liga para ele. Ele simplesmente falou que ele recebeu 3 ligações e aonde ele está recebendo as ligações, ele está indo consertar, ele apenas não pode adivinhar aonde estão as luzes queimadas. E quanto ao COSIP, vereadora, tu não está pagando o COSIP somente da luz que está em frente à tua casa, você está pagando a luz da rua que você está passando na Barão do Rio Branco, na Carlos Moser, em todo o município. Toda a conta de luz tem o seu COSIP para pagar. Não é exclusividade de um ou outro cidadão. Me conceda uma parte? Sim. Mas se a gente paga, presume-se que pelo menos na frente da casa da gente tenha iluminação. É justo e certo que ele tenha iluminação pública. Não querendo dizer que... né? E se for falar em iluminação pública, na frente da minha casa, aqui na rua Dionísio Lorenzi também, tem uma lâmpada que nem sempre funciona. Outra coisa que eu não quero ser má, mas se ele se propôs a fazer o serviço, eu tenho a impressão que ele tem que estar à frente e não depender de uma ligação da gente, porque a gente não tem só isso, só de ligar para o funcionário vereadora. da Celesc para vir atender. Ele também tem que fazer a parte dele. Sim, só que ele paga a 100 horas mês e ele não pode, por exemplo, um cidadão ligou lá no Rio Morto porque tem uma luz queimada, correr no Rio Morto arrumar aquela luz. Aí o outro lado do Bairro dos Lagos vai dizer que queimou e você vai correr lá no Bairro dos Lagos. Ele vai esperar que tenha pelo menos uma demanda naquela região. Ou que alguém liga, ele deixou o telefone aqui na Câmara de Vereadores e deixou também na Rádio Trentina e recebeu apenas 3 ligações. E ele foi lá onde ele recebeu as 3 ligações e consertou. Vereador, me cede uma parte? Sim. Eu não é querer gravar ele também, só que eu liguei 2 vezes para ele e eu fui bem atendido, pelo menos lá na Fúria. Então. E lá no 50, as lâmpadas foram arrumadas. Não vou dizer... Claro, teve outros lugares também que ele tá arrumando, que eu liguei para ele. Eu liguei para ele 2 vezes. E as 2 vezes que eu liguei, não falando dos outros, não quero colocar ninguém à parte, mas as 2 vezes que eu liguei, onde é que tinha problema, ele foi lá e resolveu. Até a pessoa lá do 12 me ligou e falou assim, ó Carlos, muito obrigado por ter lá, o cara veio lá, arrumou. Agora eu também sou daquela parte, concordo plenamente, que nem como a vereadora Neida falou. Mas eu acho que é o seguinte, se acaso alguém tem ali, ó, se eu não me engano, eu vi até no jornal, tá no jornal Corujão também, se eu não me engano, o telefone. Se eu não me engano, eu vi no jornal. Agora talvez eu estou falando balota. Mas eu vi. Se eu falar, eu vi isso também, tá lá o telefone dele. Se acaso tiver algum problema com iluminação pública, favor ligar lá teu nome. Então, claro que a gente não vai ficar ali, não questionando nem os méritos nem dos outros, claro que tem vários problemas, como o Jair falou ali também, no 50. E até eu vi lá que ele veio marcar, só que tá certo, talvez ele não conseguiu, mas problemas vai sempre acontecendo. Seria isso, obrigado. Posso? Não, pode. Eu sei que o município é grande, gente. A gente sabe disso.
Então, se ele se propôs a prestar esse serviço, ele teria que ter uma pessoa que auxilia ele, né, nessa parte, entende? Eu não tô querendo dizer que ele não está fazendo o serviço dele certo. Eu estou dizendo que ele poderia melhorar. Como? Contratando um auxiliar. Para quê? Para poder atender se não todos, pelo menos a maioria. Só que eu posso dizer para você que, sendo 100 horas mês, nenhuma empresa vai conseguir 100% do município. Isso pode ter certeza. Eu estou 8 anos aqui como vereador e sempre teve reclamação de iluminação pública. Sempre teve. Sinto muito, vereador Billy, mas segundo o contrato que tinha sido feito, ou não vou citar nomes, aonde que a equipes de todos os municípios, durante o mês, ela passa em todas as ruas. Inclusive Ascura, Piúna, Timbó, Rodeio, Blumenau, né? Quando você assume um contrato, esse contrato, a pessoa ele tem que passar em todas as ruas, em todo o município durante o mês. Então, de que adianta às vezes reclamar e não fazer? Aonde que, aqui até cita o nome, até eu vou fazer até o nome da pessoa. Aqui, Rua Júlio Berry, após o Denis Estolfo, até na Capelinha, segundo o Fernando Bonacousi, né, ele reclama que o pessoal teve lá. Arrumaram um dia e no outro não funcionou mais. Diz ele que reclamou e adiantou até hoje. Então aí fica difícil. Diz que achou o número do telefone dele. Diz que ele ligou. Tá, senhor presidente, e você sabe qual é a empresa que ficou em segundo lugar na licitação? Não é sabe. A mesma que atende em Apiúna e também tem reclamação. Pois é, mas só que antes se fazia o município todo, tem que entender isso. Tinha reclamação também, presidente. Você sabe que tinha também reclamações antes também. Sim, com certeza sempre teve reclamações e vai continuar. Só que se é pago 100 horas, que nem você citou, durante o mês, em 100 horas, dá tempo e sobra. Porque antes as outras empresas que estavam trabalhando, elas trabalhavam de 40, no máximo 50 horas mês. E eles davam conta do município todo e não tinha tantas reclamações. Então nós não vamos ficar aqui discutindo sobre um assunto que realmente foi contratado, uma empresa, e elas têm a obrigação de fazer a iluminação pública no nosso município. E também eu quero deixar algumas ruas aqui, onde tem muito mais ruas aí com lâmpadas acesas, inclusive aqui no centro, na frente do Mirberry, já houve reclamações também. O próprio Juliano já esteve arrumando essa iluminação. Não digo que ele não está fazendo, hoje ele estava lá no bairro dos Lagos, estava consertando iluminação, sim, estava trabalhando, eu vi, eu passei lá, né? Eu vou deixar uma lista aqui com você, então, vereador Billy. Não, deixa com o Juliano. Tomar providência. Você não deixa posso direto deixar com o vice-prefeito ali. Vai deixar para mim, eu não trabalho na Celeste, que não sou pago para fazer isso. Então, conforme a solicitação também do vereador Carlos, no Rodeio 12, onde que diz que na fatura tem um nome de energia elétrica, na Casan tem outro, gostaria que enviasse a lei municipal para poder fazer o conserto, se é que no talão da energia elétrica está errado, né? Então também eu peço que mande essa lei municipal. Então seria isso. Obrigado.